Olá, seja muito bem-vindo! Olá, pessoal! Está no ar o 8º episódio da segunda temporada do Conversa Segura. Nosso podcast é um espaço para você que deseja estar sempre atualizado no que há de melhor em ações, gestão e tecnologia para a CIPAT. Eu sou a Alê. E eu sou o Pedro. Todo esse conteúdo é produzido pelo Wix, o sistema completo de gestão e execução de CIPAT, é feito para impulsionar a cultura de saúde e segurança da sua empresa. Se você também carrega a missão de impulsionar essa cultura por aí, não deixe de nos acompanhar também no Instagram, no YouTube, no nosso blog, no Spotify. Todos os links estão aqui na descrição desse vídeo. Isso aí, você já parou para pensar que a cultura de uma empresa é como uma história, né, que todos os trabalhadores ajudam a escrever, mesmo que nem sempre estejam conscientes disso? Exatamente. E é justamente por isso que o tema cultura é tão importante para os profissionais de SST. Esses profissionais vão além de apenas monitorar normas de segurança, as regras, enfim. Eles atuam diariamente para construir um ambiente onde saúde e segurança são valores compartilhados por todos. A construção de uma cultura de saúde e segurança ultrapassa regras e procedimentos. Ela envolve criar uma mentalidade coletiva de cuidado com a vida e o bem-estar de cada pessoa. Exatamente. E como em qualquer história, não basta só o que está escrito nas páginas. A cultura vai além das palavras e das normas. É como as pessoas agem, sobre o que elas dizem nas entrelinhas e principalmente sobre a confiança e o respeito que compartilham, né? E quando essa história começa a ser escrita sem a participação verdadeira das pessoas, acabamos construindo uma cultura silenciosa onde o medo de errar, o receio de expor opiniões e a falta de diálogo viram protagonistas, o que é um grande risco. Exato, né? O que o pessoal está falando quando você não está na sala, né? O que eles estão fazendo? Isso é parte da cultura, né? Por isso que hoje vamos falar sobre como construir uma cultura forte, baseada em confiança, segurança psicológica, onde cada pessoa se sinta valorizada, encorajada a contribuir. E, claro, trouxemos alguém com uma trajetória de transformação cultural que é referência no assunto. Márcio Araújo, seja muito bem-vindo ao Conversa Segura. Obrigado, Lê. Obrigado, Pedro. É um prazer estar aqui com vocês. Falando de um tema que eu amo muito, gosto muito, é extremamente importante para as empresas e para as pessoas, né? Exatamente, seja muito bem-vindo. E para o pessoal de casa te conhecer, antes da gente ir para as nossas perguntas aqui, para a gente falar desse assunto tão importante, se apresenta aí para o pessoal, fala qual é a sua especialidade, sua experiência, para todo mundo saber com quem a gente está conversando aqui. Legal, obrigado. Bom, eu sou o Márcio Araújo, eu trabalho com cultura organizacional, desenvolvimento humano, fiquei trabalhando 36 anos no segmento bancário, então passei por área de contratos, área de TI, são diversas culturas diferentes que fazem parte de uma grande cultura, né? Eu vivi aí movimentos de transformação cultural ao longo desses 36 anos, em muitos deles fui impactado, em outros ajudei a construir. Trabalho com gestão de talentos, trabalho com desenvolvimento de lideranças e gosto de compartilhar muito conhecimento lá no LinkedIn sobre esses temas. Muito legal. Quem não segue ainda o Márcio lá no LinkedIn, já vai procurar antes mesmo da gente começar essa conversa, porque vale a pena. Fala aí seu LinkedIn para o pessoal, Márcio. Márcio Sou Araújo. Perfeito. E aí, no final, você vai ver que vai valer a pena essa dica que eu já tô dando aqui no começo. É isso aí. E, Márcio, para a gente começar, você poderia explicar em termos gerais, assim, o que é transformação cultural, como que ela impacta a cultura de segurança, de saúde, de uma organização, quais mudanças são essenciais para que a segurança se torne parte, né, de um comportamento coletivo, né, para trazer aqueles resultados que todo mundo quer. Como que você entende esse tema de formas gerais, assim? Pedro, assim, se você me permite, antes de falar de transformação, eu queria falar um pouquinho sobre cultura, né? Sobre o que é cultura. Vocês já ali na introdução já trouxeram conceitos muito legais, mas uma coisa que a gente vê muitas pessoas falando da cultura é na terceira pessoa, né? É a cultura.
E a gente acaba esquecendo que a cultura somos nós, né? Então, tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer contribui para a construção de uma cultura, né? Então, a cultura ela tem vários elementos, né? Ela tem a missão, visão, valores, propósitos, a forma de ser da empresa, a identidade da empresa. Ela fala também sobre um sistema de comunicação, né? Ele é mais formal, mais informal, o sistema de liderança, então tem vários elementos ali. E quando a gente está falando sobre transformação cultural, o que a gente está falando, no final das contas, é qualquer design de experiência, é qualquer iniciativa que se propõe a fazer mudança nesses componentes, né? Então pode ser desde uma questão muito simples, embora não tenha nada simples na cultura, né? Ela, às vezes, muitas vezes, ela é pensada como algo simples, só que na hora que você vai implementar, você começa a ver vários impactos e coisas que você não tinha pensado ali na hora de fazer o planejamento, a comunicação, os efeitos colaterais. Mas eu posso mexer em um elemento ali mais simples da cultura, ela pode ser mais complexa. Pela minha experiência, eu não acredito que exista algo muito simples. Quando a gente está falando de cultura organizacional, a gente está falando de coisas extremamente complexas, porque a gente está falando de uma negociação de necessidades e vontades. De um lado, eu tenho uma empresa que percebeu que precisa fazer uma mudança para atingir um objetivo com mais efetividade ou para se adaptar a um novo contexto de mercado. E de outro lado, eu tenho as pessoas que estão vivendo aquilo ali, que recebem aquilo ali geralmente como uma ameaça ao seu status quo. E aí, quando eu tenho esse conflito de necessidades, e o conflito não necessariamente ele é algo ruim, ele passa a ser ruim quando ele vira um confronto, né? Mas o conflito ele pode gerar criatividade, ele pode gerar oportunidades. Quando eu tenho esse conflito de necessidades, se eu não tiver pensado na modelagem da experiência que eu vou proporcionar, as necessidades das pessoas que vão ser impactadas, e como eu faço a convergência dessas necessidades, e como eu vendo essa necessidade, e como eu vendo como as pessoas vão se beneficiar com isso, se eu consigo fazer esses movimentos, eu posso assumir que eu tenho mais chances, não tem garantias, né? Mas eu tenho mais chances de fazer com sucesso aquela mudança cultural que eu estou me propondo. Muito legal. Enquanto você estava falando, eu estava pensando na palavra cultura, para a gente ir na raiz mesmo dessa questão, pensando tanto que cultura é uma palavra que a gente entende quando a gente pensa em cidades, estados, né? Como que é a cultura baiana, como que é a cultura lá no Rio de Janeiro, a gente entende, a gente tem esse sentimento sobre a cultura quando se trata de uma região, né, de regionalidades. Mas quando a gente fala de empresa, essa palavra realmente parece que ela é um pouco mais distante. Então, quando a gente pensa, traz esse significado da cultura, porque a gente está mais acostumado, vou conhecer a cultura do Nordeste. A gente sabe que tem a ver com os costumes, tem a ver com as práticas, tem a ver com os pensamentos, com as crenças daquele povo. E é exatamente isso que também acontece dentro da empresa, né? A gente pode fazer um paralelo, assim, dá para entender como que as pessoas pensam, como que as pessoas agem, como elas reagem, o que elas são acostumadas a fazer, conversar. Então, mudar uma cultura realmente complexo e difícil, como você vinha falando, porque são muitas coisas e parece que quanto mais tempo essa cultura é enraizada, mais difícil deve ser essa transformação, né? Faz sentido o que eu tô falando? Total, a gente precisa entender a cultura como um jeito de ser, né? É o jeito de ser daquela empresa, que perpassa coisas mais abstratas. Valores são abstratos, mas como é que a gente consegue observar os valores no dia a dia? Por meio de comportamentos. Então, quando alguns comportamentos estão presentes, e não pode ser um comportamento isolado, tem que ser um comportamento de todos que vivem aquela cultura ou da maioria das pessoas que vivem aquela cultura. Eu digo que aquele valor está presente. Então, é o jeito de ser, né? E como a gente contribui para esse jeito de ser? Né? Tudo aquilo que eu falo muito isso, tudo aquilo que a gente faz ou deixa de fazer contribui para o jeito de ser de uma empresa. E é preciso começar a olhar para mim como um agente de mudança, como um agente de transformação dessa cultura. E assim, e parece, né, então, se eu entendi direito, que
cultura é algo difícil de você, assim, de forma objetiva, explicar, descrever, especialmente quando você está falando, olha, a cultura desse local é assim, a cultura desse local é assado. Talvez fique até melhor de se explicar a cultura desse setor, seja assim, seja assado. Enfim, fica um negócio muito abstrato. Como é que você trabalha, por exemplo, você entra numa refinaria, numa indústria, numa fábrica. Poxa, como é que você começa a trabalhar a cultura, né? Como é que você começa a ver essa transformação acontecer? Como é que você analisa? Como é que é o seu trabalho? Assim, você acabou de ser contratado para trabalhar sobre este tema. Qual que seria o seu primeiro passo, o segundo passo para tangibilizar esse conceito em ações práticas, assim, que nós ouvimos? Legal. A gente não tem como afirmar diretamente que uma cultura é assim ou é assada. Até porque um dos elementos de uma cultura é o que não é dito, né? O quanto as pessoas se sentem seguras para falar, o quanto as pessoas se sentem constrangidas. Então, este elemento que impacta diretamente a segurança psicológica, e a gente chama de silêncio institucional, que é um dos grandes problemas que as organizações enfrentam hoje, ele é elemento de uma cultura, né? Geralmente ele está presente em culturas que a gente chama de culturas tóxicas. As pessoas, por medo ou apatia, elas resolvem não se manifestar. Então, esse é um dos elementos. Mas, geralmente, quando a gente é convidado para fazer um trabalho de cultura organizacional, a gente precisa conversar com as pessoas, né? E muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, a gente não consegue conversar com todas as pessoas. Você tem empresas aí de 10, 15, 20 mil pessoas que você não consegue conversar com todos. Então, você elenca ali qual é o público-alvo para ter representatividade, né? E você faz por amostragem. Ali, a partir de uma série de conversas, e nesse momento é muito importante que a gente consiga construir rapport com as pessoas, confiança para que elas se sintam confortáveis de trazer, né? Mas muitas vezes, mesmo quando elas não trazem, a comunicação não verbal fala muita coisa, né? Quando você faz algumas perguntas e você vê que a frequência respiratória muda, né? A pessoa ela vai falar, mas aí ela coloca os filtros para não falar, e é natural, porque ela não confia em você, né? O que essa pessoa vai fazer com essa informação, né, que eu estou dando para ela? Então, a gente precisa de muita sensibilidade, muito tato, para ir atingindo e se conectando com essas pessoas para poder extrair informações que sejam importantes. O que acho que é muito relevante a gente trazer é que a gente não consegue resolver problemas complexos com soluções simples. Então, muitas das vezes, quando nos demandam para fazer um trabalho de cultura organizacional, as expectativas elas vêm assim meio fora da realidade. Você não consegue fazer um trabalho de transformação cultural. Não tô de novo, praticamente. Olha, a gente tem 3 meses para trabalhar o engajamento aqui. Cara, você consegue identificar algumas razões pelas quais o engajamento não está legal. Você consegue iniciar algumas atividades. Você consegue envolver ali a liderança para também dar continuidade depois que o consultor sai, né? Porque não pode ser um trabalho ali que tem início, meio e fim. A cultura não tem início, meio. Ela tem início, que é quando a empresa nasce, mas ela só vai ter fim quando a empresa morre, né? Então é um trabalho ali constante. E eu preciso entender que esse trabalho ele é complexo e ele leva. Legal. A gente está falando da cultura da empresa como um todo, mas a gente quis trazer esse assunto para dentro da cultura de saúde e segurança, porque a gente fala muito que esses pilares, né, dentro das pessoas que trabalham com saúde, segurança, meio ambiente na empresa, eles também precisam ser conhecidos a fundo, porque a segurança, ela é muito trabalhada como uma cultura também. Então, a gente quis trazer um especialista em cultura para que esse assunto fique muito claro, porque muito se fala sobre a construção de uma cultura de saúde e segurança, mas como que isso se constrói, né? Então, a gente está falando com pessoas que têm a responsabilidade de colocar esses conceitos adiante, assim. Na prática, como que essa construção da
a confiança que a gente tem falado, né, de um confiar no outro, de ser aberto a ouvir, como que isso pode se aplicar também dentro de uma cultura de saúde e segurança, de uma pessoa que é responsável pela segurança, que está ali também conversando, igual você falou que você precisa conversar com os profissionais e eles precisam ter segurança de te falar o que está bom, o que não está. Como que isso pode se aplicar ali para a pessoa que é responsável pela segurança? Eu acredito que o simples fato da gente começar a pensar fazer um trabalho focado em confiança já mostra que a gente tem problemas em relação aos sistemas de confiança dentro da empresa. E assim, todas as empresas têm. Né? Por quê? Porque elas são formadas por pessoas. E as pessoas têm desejos, medos, necessidades, anseios, expectativas, frustrações. E muitas vezes a gente não consegue manejar isso muito bem. Né? Então, quando eu estou falando de relações humanas, e a gente tem que entender que movimentos de transformação cultural ou organizacional nada mais são de que design de experiência de relações humanas que vão dar um determinado resultado. Eu preciso entender como funciona essa dinâmica relacional, do que as pessoas têm medo, por que elas têm medo, né? E como a gente vai trabalhar, e o medo pode ser benéfico, o medo ele pode nos impedir, né, de cometer erros, né, mas ele não pode impedir a ação, o movimento. Então, o medo, quando gera prudência, é benéfico. O medo, quando gera estagnação, não é. Como eu trabalho esse medo? Eu trabalho o medo com informação. Né? E esse é um dos principais equívocos que a gente tem quando a gente está fazendo um processo de transformação cultural. O processo de comunicação, ele bota muito foco sobre os benefícios para a empresa. E é lógico, o start são os benefícios para a empresa. Mas se eu não trouxer, porque quem faz as mudanças são as pessoas. Se eu não conseguir mostrar no meu plano de comunicação como as pessoas vão se beneficiar e o que nós esperamos delas e como nós vamos apoiá-las nesse movimento e que estamos todos juntos, muito provavelmente o processo de transformação ele não vai ser bem sucedido. E aí, quando eu proporciono tudo isso, eu gero um subproduto chamado segurança psicológica. Mas para isso acontecer, eu preciso ter cuidado com algumas coisas. Eu não posso fazer um processo de transformação cultural, estamos falando da cultura da empresa que impacta todo mundo, sem que todos os níveis da empresa sejam impactados por ela e atuem por ela. Então não dá para ser a transformação daqui para baixo. Né? Todos precisam viver. O sistema de liderança precisa dar o exemplo, precisa ser coerente. Então, quando as pessoas vêm, né, e aí esse é um dos elementos principais da formação da confiança, se chama coerência. A coerência é o alinhamento entre o que eu falo e o que eu faço. Realmente, interessante que assim, eu sempre tive uma visão de medo como algo completamente negativo sempre. Mas de fato, por exemplo, se for um gestor que passa a ter mais conhecimento sobre assédio moral, ele tem medo agora de cometer um assédio moral, né? Falar palavras muito erradas que afetam o psicológico dos trabalhadores. Poxa, esse é um medo bom e positivo, né? Você tem o medo da pessoa não seguir o processo e ela ser reprimida, o medo da pessoa não usar EPI e se dar mal. Tem alguns medos que realmente vão ser positivos, né? Eu entendi certo? Sim, é por aí mesmo. E processo é uma coisa que tem muitos que amam e outros que odeiam, né? E ok, para uns que não gostam, a indústria tem que ter processo. Porque o processo está lá com vários objetivos, mas dentre eles o que a gente pode falar é a segurança das pessoas. Então a gente sabe, né, e é lógico, a gente pode estar sempre aperfeiçoando os processos, que se você seguir essas normas, né, a probabilidade de acontecer algo ruim com você é menor. Né? Então a gente precisa entender que o medo é natural, né, e que eu combato o medo com informação. E como construir, assim, vamos tentar dar um exemplo prático para a nossa conversa aqui, que está tão rica
se tangibilizar para quem trabalha lá com a área da segurança. Vamos supor que tem lá um processo, um tanto de funcionários fazendo a tarefa X, e aí eu sou a pessoa que coordena ali aquela área de segurança e estou percebendo que o fulano de tal ou não cumpre aquele processo, não cumpre as normas, ou então a pessoa que está trabalhando notou que esse processo não está bom o suficiente, não está seguro o suficiente. Como que essa pessoa, que é aqui a gestão no sentido da segurança, pode construir um ambiente seguro, confortável, para que esse funcionário tenha a segurança de vir e me falar, não, eu acho que esse processo aqui está errado, eu acho que ele não está seguro o suficiente, ou então, eu errei, ou então, de forma que não seja assustadora, esse gestor consiga conversar com essa pessoa e ouvi-la da melhor maneira possível. Legal. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que isso não vai acontecer da noite pro dia. Porque se fosse tão simples assim, já estaria sendo feito, né? Então, se... Fácil demais. Isso, não tem bala de prata, não tem solução que você, com uma solução, resolva tudo, não tem passe de mágica. Tem trabalho árduo, tem entendimento das necessidades humanas e tem consciência do líder sobre o seu papel. Então, quando a gente está falando ali desse exemplo que você traz, a gente pode dizer que nós estamos falando de engajamento. E já o engajamento, ele não se traduz só nos resultados, ele se traduz também sobre o engajamento nas normas, nos procedimentos, né? Então, se eu tenho uma linguagem que não é inclusiva, que é violenta, é pouco provável que as pessoas engajem nos processos e nos procedimentos de segurança pela consciência, né? Muito provavelmente eles vão engajar pelo medo, né? E o medo, ele nunca é o melhor caminho. Embora, em alguns momentos, a gente precisa trazer como estratégia, mas não pode ser a primeira estratégia, né? A gente aprende no amor e na dor, né? Mas não pode ser na dor primeiro, né? Vamos tentar criar estratégias, e aí não tem algo que eu possa dizer para vocês assim, faça isso ou faça aquilo. Por quê? Porque o design de experiência e o plano que eu vou criar, ele precisa estar conectado com as necessidades daquele grupo, em boas práticas. Eu digo para você, comunicação não violenta é uma boa prática, né? O líder, ele viver a cultura, né, e mostrar que ele está ali liderando pelo exemplo, é extremamente necessário. Não adianta dizer para o time não faça, né, porque se você fizer isso vai ser ruim para a gente, e o líder vai lá e faz totalmente diferente do que ele falou. Isso gera incoerência. E a confiança, ela não nasce na presença de incoerência. É interessante, assim, você falou que não tem bala de prata, faz muito sentido, porém deve ter, digamos assim, erros clássicos, né, que quem está trabalhando com cultura em geral comete. O que você já viu assim na sua carreira que você falou, nossa, que lambança que foi feito aqui? Espero que a galera que esteja ouvindo aqui não ouça, não veja um cenário parecido com esse na carreira, enfim, o que a pessoa tem que evitar a todo custo, porque tem erros clássicos, assim, que você já viu repetido? Sim. E erros clássicos que, por mais que a gente oriente, eles acabam se repetindo, né? Implementar ações sem ouvir as pessoas, né? Eu implementar uma ação, né? Vamos fazer isso aqui porque isso vai ser bom, sem ouvir as pessoas, né? E ouvir as pessoas não quer dizer concordar com elas, porque assim, um dos elementos do engajamento é dar voz para as pessoas. Se eu ouço as pessoas, de alguma maneira eu consigo mostrar que eu estou levando em consideração o que elas estão dizendo, né, num plano de comunicação, muitas vezes eu tenho que mostrar também que mesmo que eu tenha ouvido algumas coisas, por este motivo eu não estou implementando isso agora, mas que a gente pode revisitar no futuro. Então, fazer qualquer tipo de mudança top-down, sem ouvir as pessoas, né, é certeza de que vai dar ruim. Não envolver todos os níveis de liderança. Todos os níveis de liderança precisam ser envolvidos num processo de transformação cultural.
Não adianta dizer que é do sistema, a liderança média para baixo, né? Então, todo mundo precisa estar envolvido nisso aí, precisa dar o exemplo, né? O poder do exemplo é arrebatador. Outra questão, fazer um plano de comunicação que foca apenas nos benefícios para a empresa. Imagina, a gente está aqui e eu vou trazer linguagens do dia a dia, beleza? A gente está aqui no Olimpo, né? A galera que está lá na diretoria está aqui no Olimpo e tem uma brilhante ideia. Cara, a gente precisa dar um novo resultado e aí a gente precisa fazer essa transformação. Aí passa para um time de cultura ou para um time de pessoas, né? E aí esse time é um cenário hipotético, tá? Nunca vi acontecer. Só. Esse time cria um comunicado, né? E nesse comunicado diz o que precisa ser feito e os benefícios para a empresa. Só que quem é que faz? As pessoas. As pessoas. E quando eu comunico isso para todo mundo, e a empresa ela é plural, ela tem diversos grupos, quais as incertezas que eu gero? E é pouco provável que a gente tenha os melhores resultados na presença de incerteza. Quanto mais clareza, né? E eu não estou dizendo que a gente vai conseguir dar 100% de clareza para as pessoas, né? E até porque muitas coisas que a gente sabe, dependendo da posição que você está, você não pode compartilhar. O problema é você querer passar um atestado de idiota para as pessoas achando que elas não sabem que você sabe. Agora, quando você cria uma narrativa que, olha, isso aqui, ela tem um motivo e eu não posso compartilhar, né? E assim que for oportuno eu compartilho, as pessoas se sentem respeitadas, né? Então, mas para eu entender como as pessoas se sentem respeitadas, eu preciso entender as suas necessidades. Então, todo plano de comunicação, ele precisa levar em consideração as necessidades da empresa, e isso a gente faz muito bem, a gente consegue olhar para isso, mas também eu preciso entender as necessidades do indivíduo. O meu desafio, enquanto alguém que está liderando a transformação, é como eu faço a convergência disso, e não quer dizer que eu vá atender a todas as necessidades de todo mundo, mas eu também não posso deixar de atender nenhuma necessidade, né? De alguma maneira, eu preciso atender as necessidades das partes para que elas se sintam incluídas no processo de transformação. E você falou sobre alcançar todos os níveis hierárquicos, todas as gerências, né, em todos os níveis. Às vezes é difícil para uma pessoa que está num cargo mais abaixo do que essas pessoas conseguir até cativar e convencer os líderes diretos ou os maiorais, lá, os líderes da empresa. É difícil convencer o Olimpo de que, por exemplo, falar sobre segurança de um jeito leve, de um jeito assertivo é importante, que a segurança deve ser um pilar, que a segurança tem a ver com pessoas e também tem a ver com números. Então, como existe alguma estratégia para fazer essa cultura alcançar, para que os líderes e gestores também comprem a ideia do que está querendo ser transformado ali naquele cenário? Acho que a gente precisa começar a entender a causa das coisas. A gente está muito preocupado com as consequências, né? O que você trouxe é uma consequência. Eu não consegui atingir uma liderança no nível acima, é uma consequência. É uma consequência de quê? Então, eu começaria a fazer perguntas. As perguntas são as nossas grandes aliadas, sabe? Por quê? Por que é difícil eu conectar com uma liderança que está lá em cima? Muito provavelmente eu não vou chegar na causa com um porquê. Raiz. Eu vou ter que fazer algo. Numa análise de causa raiz do problema. Eu sou extremamente analítico, né? Então, eu preciso entender, e as pessoas confundem muito causa com consequência. Vou dar um exemplo clássico e que geralmente chamam a gente para conversar e está aliado à cultura organizacional. Geralmente eu sou muito acionado para ajudar empresas a falar sobre feedback. Cultura de feedback. Precisamos implementar a cultura de feedback, né? E quando a gente tem um problema na cultura de feedback? Quando o feedback ele só é dado top-down, do gestor para o time. Porque o feedback ele é um presente, ele deveria ser feito entre os pares, do time para o líder, né? Ele não deveria ser feito no último dia do processo de avaliação,
só para constar na tabela. Então, quando eu tenho esses elementos, eu digo que eu tenho um problema na cultura de feedback. Feedback, pela minha experiência, nunca é um problema. Na minha experiência, feedback é consequência de um problema. O problema é esse que está ligado à confiança. Por que as pessoas não dão feedback? Né? Por que as pessoas, quando dão, têm muita facilidade de dar um feedback de reconhecimento e valorização, mas têm dificuldade de dar um feedback de aprimoramento? Se eu não identificar a causa disso, é pouco provável que eu consiga implementar iniciativas que trabalhem isso. Porque o que eu preciso fazer como um design de experiências de transformação cultural é identificar a causa, muitas vezes remover obstáculos para deixar essa energia fluir. Ela precisa fluir, né? As pessoas querem ser ouvidas, então qual é o obstáculo que faz com que alguém, um subordinado, não consiga ser ouvido por um líder? Existe um obstáculo. Podem ser crenças da empresa, crenças do indivíduo. Esse indivíduo ele pode vir com crenças que ele desenvolveu em experiências que ele não viveu nesta empresa, ele viveu em outra empresa. E aí ele acredita que aqui é assim também. Mas se a gente não tirar as coisas debaixo do tapete e falar abertamente sobre elas, é pouco provável que a gente atue nas consequências. E aí, o que a gente vai ficar fazendo? Dando remedinho para dor de cabeça. A dor de cabeça passa, mas no dia seguinte ela volta. Né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito que fala o seguinte: problemas mal resolvidos têm o péssimo hábito de virar crises. Não adianta uma solução paliativa. E muitas vezes tem empresas que vêm pedindo a gente assim, não dá, assim, tem nada que a gente possa fazer para dar um tapa nisso. Não tem dar tapa. Né? Porque isso depois vai voltar. E vai voltar pior. Né? Então, eu preciso entender muito bem a natureza das coisas, acreditar que nós somos interdependentes, então não tem uma coisa que tenha nascido num ponto específico da empresa. Né? Muito provavelmente ela se propagou de várias, porque as necessidades humanas elas são iguais, todos nós temos as mesmas necessidades. Sobrevivência, reconhecimento, valorização, sentido, progressão. Como eu trabalho isso? Se eu conseguir trabalhar isso, eu consigo trabalhar as mudanças que a empresa precisa fazer. E como eu conecto isso? Agora, percebe que isso dá muito trabalho? Não tem uma ação que você consegue fazer, que você consiga fazer em 2 semanas para trabalhar isso. Perfeito. Maravilha. Vamos então pro nosso ping-pong? Vamos. Deixa eu fazer uma última pergunta. Então manda. Que é a seguinte: você acha então que quem trabalha, dito isso, né, do tanto que a segurança é importante para a cultura, o tanto que é importante fortalecer a segurança como um pilar da cultura, você acha que as pessoas que trabalham com segurança também devem se aprofundar nesse estudo sobre cultura? Foi tanto conhecimento aqui que às vezes são conceitos um pouco distantes do que as pessoas estão acostumadas a estudar, a se aprofundar. Normalmente quem trabalha com segurança gosta de estudar sobre regulamentação, sobre normas. É importante também puxar um pouquinho o olhar para estudar sobre cultura, para entender esses pilares tão importantes do que a gente conversou aqui, vai ser talvez só uma pincelada de um universo muito maior, né? Legal, bacana a pergunta e eu vou buscar ser coerente com a minha fala. Sim, mas por quê? Porque lembra que eu falei que todos nós temos uma necessidade que é senso de progressão? E aí eu estou falando diretamente para as pessoas. Né? Quanto mais você conseguir entender a natureza humana, quanto mais você conseguir entender como as pessoas, em geral, elas reagem a determinados contextos, mais você vai conseguir criar um design de experiência para dar os resultados que você precisa dar. E quando você consegue dar os resultados que você precisa dar, o que você tem? Você tem aí maior potencial de crescer profissionalmente e ascender na sua carreira. Então, eu estou tentando conectar os benefícios para a empresa com os benefícios para o indivíduo. Simplesmente dizer que sim, deve, porque isso vai te abrir muitas portas, isso faz parte da minha crença, das experiências que eu vivi. Se a pessoa não viveu essas experiências e não tem essas crenças, vai ser uma fala vazia. Então, engajar é dar sentido. Né? Se eu não der sentido para a mudança, muitas vezes, as pessoas podem até fazer, mas para que as pessoas parem de encher o saco. Né? Só que essa mudança ela não é sustentável. Quando eu parar de olhar para esse sistema de liderança,
as pessoas voltam a fazer o que faziam antes. Que é um problema recorrente da segurança, né? Que é um problema recorrente. Então, dar sentido é extremamente importante. E eu só vou conseguir dar sentido se eu entender o que é importante para as pessoas. Exatamente, assim, tem que usar o equipamento de proteção, tem que usar o equipamento de proteção. Enquanto isso não for trabalhado como uma cultura, um motivo, enquanto isso não for enraizado na pessoa, não só pelo segmento da norma ali, é uma mudança passageira, né? Então, só aplicando tudo isso que a gente conversou, as estratégias que devem ser feitas para construir uma cultura mesmo, para que aquilo seja importante para as pessoas e não simplesmente porque você está ali observando e naquele momento tem alguém ali espiando que a pessoa precisa seguir um determinado comando. Perfeito. E uma coisa é falar que tem que usar, e outra coisa é entender que, para muitas pessoas, família é um fator motivacional muito grande. Então, eu preciso ter uma estratégia de comunicação que fale com isso. Olha, beleza, você pode até não usar o equipamento de segurança, mas se você utilizar o equipamento de segurança, a probabilidade de você conseguir voltar para a sua família é muito maior. Então, a estratégia de comunicação é extremamente importante, né? Como eu disse, não tem bala de prata, não tem uma estratégia de comunicação que vai atingir todo mundo. Somos indivíduos, né? Mas eu consigo criar grandes grupos de pessoas, né? E criar estratégias de design de experiência para cada um desses grupos. Se eu tiver essa sensibilidade, provavelmente eu vou ter mais sucesso amanhã do que eu estava tendo ontem. Perfeito. Então, bora lá, Pedro. Então, maravilha. Márcio, então vai querer que basicamente são perguntas rápidas e práticas sobre, né, temas relacionados a CIPAT. Que a gente fez uma adaptação nesse episódio do Márcio, porque no final dos episódios a gente faz perguntas voltadas às campanhas de segurança. Mas como a gente trouxe uma pessoa de outra experiência, né, de outra linha profissional, a gente deu uma roubada nessas perguntinhas, então no episódio do Márcio está um pouquinho diferente. Roubada não, deu uma adequada, né? Isso. Márcio, uma atitude essencial para construir um ambiente de confiança. Coerência. O maior desafio ao incentivar uma mudança cultural em uma organização. Coerência. E não é que eu não seja criativo, gente, mas... Vamos ver se vai dar para falar coerência em todas as perguntas que a gente vai fazer aqui. Se você pudesse dar um conselho para si mesmo no início da sua carreira, qual seria esse conselho? Dá para usar, hein, Mará? Mas eu não vou. O conselho que eu me daria é: entenda as necessidades do outro. E aí eu vou abrir um parênteses. É muito comum quando a gente está no início de carreira olhar para o nosso próprio umbigo, né? E a minha necessidade. E o que a gente acaba descobrindo é que a gente é interdependente. A gente não faz nada sozinho, né? E viver nada mais é do que negociar. Então, entender as necessidades do outro é imprescindível para ter uma negociação ganha-ganha. Qual habilidade pessoal você considera indispensável para promover uma cultura organizacional positiva? Negociação. A gente está negociando o tempo todo, né? E a negociação, dentro daquilo que eu trouxe, ela precisa ser ganha-ganha. Se para a empresa ganhar, os indivíduos tiverem que perder, eu preciso voltar na minha estratégia, revisitar, porque muito provavelmente eu posso até ter algum avanço, algum sucesso a curto prazo, mas a médio e longo prazo, as pessoas muitas vezes acabam inconscientemente sabotando o processo, né? Então, se eu conseguir negociar bem as necessidades e manejar essas necessidades, eu tenho mais chances de ter um processo de transformação que seja sustentável. Sentido. Complete a frase. Sou propado à cultura de saúde e segurança, por quê? Porque eu vivo os elementos dessa cultura. Se você não conseguir viver os elementos, você não vai propagar. Muito obrigada por tanta luz que você trouxe aqui nesse podcast. Normalmente a gente fala de assuntos técnicos e de
temas mais relacionados à segurança, mas abrimos um novo mundo aqui. Obrigada pela sua presença, por compartilhar a sua experiência. Tenho certeza que a sua experiência, o que você trouxe para a gente, vai ajudar muita gente a olhar para essa cultura de confiança, de segurança, que é tão importante para a gente, de um jeito novo e muito mais transformador. Sim, ter trazido toda coerência com a gente, inclusive. Muito obrigado, velho. Então fica de olho aqui no canal, se esses assuntos te interessam, e veja todas as nossas redes sociais que estão listadas aqui na descrição do vídeo. Enfim, mais uma vez, muito obrigado, Márcio. Por hoje, o Conversa Segura chega ao fim e eu te espero no próximo episódio. Eu também, Márcio, quer deixar um recado final para o pessoal te seguir? Fique à vontade. Bom, quero agradecer essa oportunidade. Acho que conversamos sobre temas extremamente relevantes. O convite está ali, Márcio Souza Araújo. E eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Acho que isso está totalmente conectado com cultura. Então, um beijo, pessoal. Até a próxima. Obrigada.